Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a sua quarta videoaula do curso Freios e Bridões, Uso de Embocaduras 2.0. E nessa quarta videoaula eu quero falar sobre os grupos de embocaduras. E para facilitar o entendimento, eu dividi as embocaduras em dois grupos, cada qual com suas subdivisões, de acordo com a sua função exercida no estágio de doma ou treinamento em que são utilizadas. Então, a função, de acordo com as funções, pode ser classificada em embocaduras de rotina, que são aquelas usadas no dia a dia, normal, de trabalho, pode ser usadas por um período de tempo mais longo, até que seja necessário a sua substituição por outra mais apropriada ou com a evolução normal dentro do processo de doma. E o segundo grupo, que são chamadas embocaduras de correção. São aquelas usadas quando nos deparamos com um determinado tipo de problema que não conseguimos resolver com embocaduras normais ou de rotina. Por exemplo, quando monta um cavalo que ergue demais ou baixa a cabeça, dificultando os trabalhos, ou mesmo masco insiste em não segurar a embocadura, mesmo com a dentição em ordem, eu enfrento a embocadura. Então eu uso essas embocaduras específicas que me ajudam a resolver o problema. E logo em seguida volto a trabalhar com a embocadura de rotina, normal, que esteja utilizando. E essas embocaduras devem ser usadas apenas o tempo suficiente para resolver o problema e com consciência, pois costumam ser mais agressivas. E quando usadas de forma inadequada, pode criar outros problemas. Além de não resolver nada, piorando ainda mais a situação. Essas ferramentas podem ser usadas em qualquer estágio, seja na doma, no treinamento ou quando houver necessidade. Eu quero estar mostrando para vocês aqui um pouco das embocaduras que eu utilizo como embocadura de correção e como embocadura de rotina. O que seria uma embocadura de rotina? Embocadura de rotina, no caso da doma, é aquela embocadura que eu vou usar, que seria um bridão, que pode ser um bridão liso, que deve ser um bridão liso, ele pode ser um bridão de argola, também ele pode ser um bridão ou um bridão de agulha, aquele bridão que tem aquela haste. Então seria uma embocadura de rotina, uma embocadura que eu vou estar usando no dia a dia, durante o período de doma, durante o período de treinamento. Então isso aqui, essa seria chamada, no caso esse bridão liso, é um bridão médio, ele é um bridão médio no bocal de ferro. Então esse aqui seria uma embocadura de rotina que eu vou usar todos os dias durante a fase do treinamento da doma, E o que seria então uma ferramenta de correção no caso do bridão, no caso do potro? Eu iria estar utilizando, e quando que eu vou utilizar essa embocadura de correção? Se eu estou utilizando essa embocadura na doma, eu estou flexionando, eu estou encostando, ele está apoiando demais na boca, ele está puxando demais, ele está conseguindo apoiar, porque normalmente o cavalo pesa quando ele consegue apoiar na barra, ele começa a apoiar, essa aqui no caso uma barra mais grossa, e ele começa a apoiar na barra, quando eu vou passar para utilizar um bridão de correção para tirar exatamente esse apoio, Então está nesse grupo 2, eu ia utilizar um bridão de correção. Esse bridão de correção seria um bridão torcido. Normalmente eu utilizo um bridão torcido médio, não muito fino. No caso esse aqui é um pouco mais fino do que o médio, ele é um pouco mais brabo, mas sabendo usar pode utilizar sem problema.
Então eu estaria utilizando um bridão desse de correção por 1 ou 2 dias, e assim que o meu cavalo parar de apoiar no bocal, assim que ele parar de apoiar, de puxar, eu vou voltar para ferramenta de rotina. Então, seria a ferramenta de rotina do dia a dia para trabalhar na doma e a ferramenta de correção, o bridão de correção, que seria esse bridão, um bridão torcido, né, que ele impede que o cavalo apoie. Outra coisa, pode ser um bridão D, pode ser um bridão D, não precisa necessariamente ser o bridão argola. Eu gosto sempre de utilizar o bridão argola, já na doma, né? Eu já utilizei bastante o bridão D. O bridão dele até ajuda a trazer mais o lado do cavalo, né? O focinho, a lateral, mas eu gosto do bridão mais de argola, por ele ser solto e correr, isso aqui correr melhor. Então ele acaba sendo, por ele não ser travado, até um pouco mais leve do que o bridão D, tá? Então por isso que eu gosto de estar utilizando esse tipo de bridão. Então seria, meu cavalo começou a pesar, meu cavalo começou a apoiar demais, começou a puxar no bridão liso, eu vou colocar um bridão de correção, vou trabalhar meu cavalo, não vou dar soco na boca do meu cavalo, vou trabalhar, vou tirar o apoio da boca do meu cavalo, vou trabalhar por 1 ou 2 dias e vou voltar no bridão de rotina, tá? Então essa é a função da embocadura de rotina e essa é a função da embocadura de correção, seja freio ou seja bridão. Eu vou estar mostrando também para você o que é um freio de correção e um freio de rotina, né? E não existe só esse tipo de bridão, existem vários outros bridões de correção. Tem alguns que tem quina, tem alguns que são liso e fino, tá? E então existem outros modelos de bridão de correção, mas lembrando que são ferramentas apenas para correção, não são ferramentas para ficar definitivamente. Que essa ferramenta, se você deixar definitivamente, com certeza você vai estar causando um problema maior, né, do que simplesmente ele está puxando, ele está pesando no bridão liso. Outra ferramenta que eu tenho, outra ferramenta que pode se utilizar, né, é uma ferramenta de correção. Embora essa ferramenta aqui ela seja liso, né, e no caso não é um cavalo que está apoiando demais, mas ele está puxando demais, ele não está querendo posicionar muito a cabeça, então ele é o gag bit, é aquele que ele tem a cordinha aqui que ele corre, né? Ele passa a cordinha nesse furo aqui e ele corre. Isso aqui também é uma ferramenta, é uma embocadura de correção, não é uma embocadura definitiva, mesmo que ele tenha essa embocadura lisa, né? Porque a correção desse tipo de ferramenta não é necessariamente na barra, não é o apoio da barra, é pelo posicionamento de cabeça, para ajudar a trazer mais, porque às vezes não está só firmando na barra, às vezes o que se precisa é de um pouco mais de posição para você poder puxar um pouco mais o focinho dele, para ele posicionar, e essa ferramenta aqui, no caso da correção, ela ajuda. O que é muito comum, as pessoas colocarem uma ferramenta de correção e ter um resultado com essa ferramenta e acabar deixando definitivamente. Como já falei, você vai ter um grande problema aí se você acabar deixando uma ferramenta de correção, porque cada vez você vai ter que buscar ferramentas mais, vamos falar, umas ferramentas mais bravas, cada vez ferramentas com uma ação mais forte, né? E se você começar a utilizar demais essas ferramentas, começa a calejar a barra, o assento do seu cavalo,
e calejando ele vai parar de sentir dor. Esse calo ele vai por um tempo vai sentir dor, tá? Depois esse calo ele vai acabar, ele tem um nervo sensorial, né? Os cavalos têm um nervo que na verdade acaba até desligando esse nervo e ele não vai sentir mais dor. E por isso que cada vez você tem que estar utilizando ferramenta mais braba para poder controlar o seu cavalo. Só fazendo uma breve análise sobre esse nervo, a natureza é tão perfeita, a criação do cavalo foi tão perfeita que incrivelmente ele é capaz de desligar esse nervo sensorial e, né, após ser muito machucado e calejar e não sentir mais dor. Então, por causa disso que muitas vezes tem muito cavalo chamado queixudo, os cavalos duros, exatamente por causa disso. Foi tão calejado, tão machucado o assento que eles não sentem mais dor, tá? Não tem mais sensibilidade, perdeu toda a sensibilidade. Então, aí você tem que começar a usar outros meios, outros tipos de ferramentas para você conseguir ter algum resultado. Também, no caso do freio, eu tenho o que seria um freio. Esse aqui seria um freio, né, uma embocadura de rotina, né, que poderia ser usado, pode ser usado na competição. O pessoal do laço utiliza bastante esse freio, tá? Esse é um momento que eu não vou falar muito de modalidade que utiliza, mas é só para vocês entenderem que sobre esse freio. Então ele é um freio fixo e pode ser usado no dia a dia, tá? Então por isso que ele é chamado um freio de rotina, não é um freio de correção, tá? Embora ele tenha a perna um pouco comprida, mas ele tem uma boa passagem de língua, ele tem um bom assento, né, aqui, e a altura dele aqui no palato é boa, então seria um freio de rotina, né? Não seria um freio de correção. E normalmente existem freios que eles podem ser um freio de correção e também ele pode continuar sendo um freio de rotina, que seria o caso do Correct. O Correct é um freio interessante que se o cavalo começa a pesar demais, né, num freio fixo, você colocando ele, então por ele ter essa ação, né, ele puxar, ele ajuda a puxar um pouco mais na barra, então ele acaba sendo um freio de correção. Esse é o famoso Correct, então o nome dele é Correct, correção, tá? Então, mas o que acontece com esse tipo de freio? Ele é um freio de correção que acaba se tornando um freio de rotina, né? Agora complicou, né? Mas na rédeas principalmente, ele acaba se tornando um freio de rotina e os cavalos utilizam, né? Vão para a competição e ficam normalmente só nesse freio. Esse aqui tem a perna um pouco comprida, tá? Tem uns Correct da perna um pouco menor e tem uns que tem o roller. Eu vou estar explicando também por que ele tem o roller, né? Por que tem o roller, porque desses o tipo de material também. Nos vídeos que eu vou falar sobre a estrutura de freio, eu vou estar explicando sobre isso. Mas enfim, essa videoaula é sobre as funções dos freios, né? Sobre os freios de correção e os freios de rotina. Então o Correct ele pode ser um freio de correção e um freio de rotina, né? Um freio interessante porque ele não tem aquele bocal torcido, então ele não é um freio que vai calejar, vai estar machucando. Então é um freio muito interessante para correção e rotina, tá? Então, e aí você vai encontrar vários freios de correções. Tem freio de correção que ele pega mais no palato, né, que é no céu da boca. Tem freio de correção que vai pegar mais nas barras, né, no canto da boca. E enfim, tem freios que eles são construídos para você utilizar de acordo com a sua necessidade
com o problema que você se deparou naquele momento. Mas o mais importante que eu quero deixar claro nessa videoaula é que você entenda o que é uma ferramenta de rotina, que é a ferramenta que vai ficar, seja para você passear, seja para você trabalhar ou para competir, que é aquela ferramenta que vai ficar, né? Seu cavalo vai trabalhar, vai acostumar, e a ferramenta de correção, né? Então, recapitulando, ferramenta de correção você utiliza 1 ou 2 vezes, no máximo 3 vezes, obteve o resultado que você queria, que você esperava, volta na ferramenta que você estava utilizando, que é a ferramenta de rotina, tá bom? Então, essa foi a 4ª videoaula, e na quinta videoaula eu vou estar falando um pouco sobre o estágio de doma ou treinamento, onde eu vou estar mostrando algumas ferramentas também, algumas embocaduras e falando mais sobre elas. Então, até a próxima videoaula. Essa foi a 4ª videoaula e até a próxima.